Tá confirmada a maldição no Corinthians, ou pelo menos dos jogadores que já passaram pelo Corinthians. Nesta final de Champions League disputada entre Arsenal e Paris Saint-Germain, foi uma disputa de pênalti, você já deve estar sabendo. Se você acompanha aqui, você já sabe mais sobre futebol do que muitas pessoas. E você sabe que no pênalti decisivo, o torcedor nato do Corinthians, Gabriel Magalhães, foi o jogador selecionado para bater um dos pênaltis que, caso ele perdesse, o PSG seria o campeão e o Arsenal ficaria com o vice. Acontece que, de fato, ele perdeu o pênalti. E antes da gente falar sobre essa maldição, a gente tem que repercutir um pouco sobre Gabriel Magalhães, né? Porque, infelizmente, para quem não acompanha a Premier League e também não acompanhou o Gabriel Magalhães ou o Arsenal em si, não tá sabendo que ele foi simplesmente o melhor jogador da temporada do Arsenal, um dos melhores da Premier League e, quiçá, ouso eu até dizer, que o melhor zagueiro da temporada em todas as ligas existentes. E nesse jogo ainda, na final da Champions, ele jogou muito, tá? Pela proposta do Arsenal, que era conseguir fazer aquele gol com o Kai Havertz nos 5, 6 minutos do primeiro tempo, era segurar e jogar de leve. Tanto que o Paris Saint-Germain conseguiu alcançar até quase 80% de posse de bola. Mas isso apaga tudo que o Gabriel Magalhães fez nessa temporada, inclusive a convocação dele para a Copa do Mundo? É claro que não, tá? Gabriel Magalhães é um excelente zagueiro, volto a repetir, né? Foi o melhor zagueiro da temporada no mundo inteiro. E não é esse pênalti que vai fazer ele ser crucificado na temporada toda, até porque o Arsenal foi campeão da Premier League depois de 22 anos, possivelmente quase foi campeão, né, da Champions League, seria o primeiro campeonato deles. Só que você ser campeão da Premier League e vice-campeão da Champions League numa temporada só não é para poucos. E já já começa a Copa do Mundo, então vai ser um outro desafio pro Gabriel. E uma coisa muito bonita que aconteceu também foi, né, essa ajuda do Marquinhos, que a gente já vai falar dele, para o Gabriel Magalhães, porque ambos corintianos e ambos já passaram por coisas semelhantes. Então, o Marquinhos, antes mesmo de comemorar, vai abraçar o seu companheiro que vai ser na seleção. A dupla titular do Brasil vai ser Gabriel Magalhães e Marquinhos, né? Então, ele vai lá ajudar o seu companheiro. Então, aquela coisa, se você marca o jogador, no caso, o Gabriel Magalhães, por essa falha de pênalti, é porque você não assistiu nada da Premier League, não assistiu nada do Arsenal e principalmente não assistiu a temporada gigante que Gabriel Magalhães fez. Só que vamos voltar para aquele tópico inicial que eu falei, né? Essa maldição que está acompanhando os ex-jogadores do Corinthians, né? Porque e no mesmo ano o Corinthians, jogadores do Corinthians falharam em pênaltis e agora em 2026, ano de Copa, também falhou, né? Porque as últimas falhas que eu vou dizer para vocês foram em ano de Copa também, em 2022. Vocês lembram na eliminação do Brasil nos pênaltis, né, para a Croácia, no qual Marquinhos perdeu o pênalti e chutou na trave. E no mesmo ano, o Corinthians disputou a final da Copa do Brasil contra o Flamengo e tiveram alguns jogadores que perderam o pênalti também. Fagner e Matheus e tal isolaram a bola. Então é uma maldição aí que está acompanhando o Corinthians. E com isso acompanha a zoação da galera do São Paulo também. Porque o Beraldo, que muito se falou que não tinha nível para a seleção, se encontrou no PSG, principalmente com essa nova posição dele de meio-campista, não necessariamente de zagueiro, conquistou a sua segunda Champions League, superando o Rodrigo. Isso mesmo, o Rodrigo, que conseguiu conquistar uma Champions League com o Real Madrid, foi superado pelo Beraldo em questão de idade. Porque o Beraldo agora tem duas Champions Leagues e, se não me engano, se tornou o jogador mais jovem da história, ou pelo menos o brasileiro mais jovem da história, a conquistar esses dois títulos. E é aquela coisa que todo mundo fala, principalmente o torcedor são paulino, né? Em vez de levar Léo Pereira pra Copa do Mundo, tinha que levar Beraldo. E do outro lado, o Corinthians fala que tinha que levar Murilo. Mas aí o Botafogo fala que tinha que levar Alex Telles e por aí vai. Mas e você acha que existe essa maldição aí pro corintiano, ou pelo menos pros ex-jogadores do Corinthians? Eu não faço ideia. Mas é aquela coisa que a gente volta a repetir. A temporada de Gabriel Magalhães foi excelente e esse chute, né? Esse chute bem feio, não vai marcar a temporada do cara. Até porque eu tenho certeza, certeza mesmo, que quando o campeonato voltar, a Premier League voltar, os torcedores do Arsenal o receberão de braços abertos.